concedendo às nossas vidas. Assim sendo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem. Então, os alunos que chegaram agora, Deus abençoe você e a paz do Senhor. Mas vamos ler a princípio aí. Se você está com o livro, né, os livros poéticos na sua mão, o livro do IBADEP, do curso, então você abra na página 21. Página 21 é a página da nossa lição hoje, do curso básico de teologia do IBADEP. Aí. Se não me falha a memória, hoje parece que é a primeira aula onde quase todos os alunos estão presentes. Amém, amém, prefeito Paulo. Tudo bem. Amém. Vamos aprender um com o outro hoje aqui. Eu não vou falar só não, hein? Muito bem. Vamos ler lá o versículo 1 do livro de Jó, capítulo 1, e vamos fazer a leitura do os versos primeiros. Vamos ler até o versículo 5. E vamos aproveitar aí a irmã Josiane que está com a gente. Irmã Josiane, livro de Jó, capítulo 1. Leia até o versículo 5 aí pra gente. Pegue a Bíblia. Então vamos adiantar aí então. Faz essa leitura. Pronto, pode ler então. Leia o versículo. Leia até o versículo 3. Até o versículo 3. Amém. Irmã Josiane, já abriu a Bíblia? Pronto. Leia agora o versículo 4 e 5. O 4 e o 5. Isso. Isso, exatamente. Pode ler. Não. A senhora leu o versículo 4, não foi? Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Continue. Seus filhos... Não. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa. Ah, é? Entendi. Então, ok. Ok, então. Obrigado, irmã Josi. Fica aí com a Bíblia na mão, porque volta e meia a gente pede para vocês fazerem uma leitura, tá bom? Muito bem. Então, a princípio a gente vai observar aqui na página 21 do livro, nosso livro do curso, que nós temos como autoria um autor incerto, tá certo? Existem duas probabilidades de que o livro de Jó, e aí quando eu falo probabilidade, eu falo de aproximação.
há uma chance, há uma possibilidade de que ou Moisés ou Salomão tenha sido autor do livro de Jó, ok? A data especificada está entre o século IV ao século II antes de Cristo. O tema do livro, não é o sofrimento do piedoso e a soberania de Deus, ok? A palavra-chave é Pois não. Não foi o que eu falei? Eu falei 4? Eu falei 4, foi? Pronto. Obrigado por lembrar. Eu pensei que eu tinha falado 5. É isso aí, V é 5. Então, entre o século V ao segundo. E a palavra-chave é pecado e justiça. O versículo-chave que vai nos levar numa expressão mais adequada a entender toda a narrativa do texto está no capítulo 1, do versículo 21 e versículo 22. Vamos ler isso aqui. Capítulo 1, versículo 21 e verso 22. Diz assim: em tudo isso, versículo 21, disse Jó, no saí do ventre de minha mãe, e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não atribuiu a Deus nenhum mal. Ok? Então, muito bem. Então, nós vamos observar que o início do livro, nós temos aí a princípio uma introdução, né? Nós temos uma introdução e logo depois é que vem o desenvolvimento, né, do livro, tá certo? E nessa introdução a gente vai perceber aqui no capítulo 1, na terra de Uz, que era o lugar onde Jó vivia. E é bom lembrar que Jó, né? E só fazendo aqui uma observação, antes da gente propriamente entrar no assunto, eu já estava aqui entrando no assunto, mas eu quero dar um feedback, dar um stop aqui e lembrar que essa parte das escrituras que nós estamos trabalhando, que denominamos livros poéticos, é a terceira parte da divisão no contexto da classificação das escrituras, ok? Então, nesse sentido, já tem duas classificações do livro das escrituras aí. Quais são? Quais foram as duas primeiras classificações quando a gente faz aquela divisão da Bíblia, né? Classificando ela. Quais são as duas primeiras partes que a Bíblia está classificada? Que nós já vimos isso. Pentateuco, qual foi a outra? E os históricos. Muito bem, Ramos. É isso aí. Prestar atenção. É muito importante dar atenção a esses detalhes. Porque nós estamos seguindo uma classificação. Tá certo? Nós vimos aí o Pentateuco, que é a primeira parte na divisão da classificação das escrituras. Os 5 primeiros livros, né? E aí nós vemos aí os livros históricos, que é a segunda parte da divisão nessa classificação das escrituras. E agora, nós vamos ver agora os livros poéticos, né? Que são o livro de Jó, é o livro
de provérbio, de salmo, provérbio, Cântares de Salomão, Cântares e Eclesiastes, né? Isso. Cântares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, né? Como assim a gente pode falar. Esses livros, como eu falei agora no começo, eles são considerados como livros sapiensais, que no seu termo significa livros de sabedoria também, tá certo? Tanto o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro de Provérbios, quanto o livro de Cântares, Cântico dos Cânticos, né? Que é um livro muito voltado para o romantismo, né? A gente vai observar que o sábio Salomão, que é um autor desse livro, tanto de Provérbio como também de Eclesiastes, de Cântares, o Cântico dos Cânticos, ele é o autor desses livros, e é ele que vai trazer essa imagem poética dos seus escritos. Então, muito bem. Então, só para clarear, tá? Então, a gente agora vai voltar aqui ao início daquilo que é o livro de Salomão, o Cântico dos Cânticos, como disse aí o Ramos, é bem romântico, é voltado, né, porque é uma alusão que ele faz da noiva, né, da igreja de Jesus com o noivo, que é Jesus, né? A noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Jesus. Então nós temos aí, na terra de Uz, como uma parte introdutória, tá certo? Essa, diz aí, viviam pois não? Não, no caso seria os 5, né? São os 5 livros, entendeu? Não é Jó, Salmo, Provérbio, Cântares de Salomão, porque e Eclesiastes, porque os Cântares os cantos dos cânticos, entendeu? É só uma forma abreviada. Sim, no cano é Cântares de Salomão, no cano, entendeu? No cano ele é considerado como Cântares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos. Não tem nenhuma alteração em relação a isso não, viu? Ok. E aí, existe essa alteração aí na nossa Bíblia, Cântares, né? E Cântico dos Cânticos, devido à nossa divisão. A divisão da nossa Bíblia traz isso aí, mas a divisão da Bíblia judaica, ela não divide não, é só Cântares de Salomão mesmo. Não tem Cântico dos Cânticos não, entendeu? É só uma questão da divisão do cano, só isso. Então vamos lá. Então na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, né? Então é bom lembrar que Jó não era um judeu. Jó não era um judeu não era israelita, né? Jó, ele era de uma nacionalidade aí diferente, tá? Fugiu aqui agora a memória, eu tava lembrado aqui de que nacionalidade, né, região Jó recebia um certo nome, mas Jó não era um judeu, ok? A Bíblia também não vai dizer a nacionalidade, a posição de Jó nesse sentido aí, a Bíblia também não vai dizer. Porém, esses termos aqui, onde habitava Jó,
na terra de Uz, é um termo do Oriente Médio, tá certo? Ele vivia no Oriente Médio. Então, dentro desse contexto de uma região, geograficamente falando, em que Jó vivia, possivelmente, ele poderia ter uma característica de um japonês ou de um chinês, ok? Porque ele vivia no Oriente Médio, tá certo? E nesse sentido, ele poderia ser um japonês, ele tem uma característica de um japonês ou de um chinês, tá? Então o Jó, ele tinha essa característica aí. A região de Uz, ela ficava muito distante dos termos de Jerusalém, de Israel, tá certo? E aí Jó também, ele, como eu já disse, não era um judeu, e essas terras distantes não era uma terra muito habitada, era uma região, geograficamente falando, muito deserta, e tinha um estilo de uma região onde poderia se criar vaca, ovelha. Era uma região propícia para a criação de animais. E daí você vai ter uma ideia, e isso vai dar sentido ao fato de que Jó era um homem que criava muitos animais, né? Você vai ver que a Bíblia vai mencionar que Jó, ele tinha muitos bois, 500 jumentas, 500, né, juntas de boi, 500 juntas de boi, camelo, 7.000 ovelhas. Então, diante desse contexto geográfico que a gente vai falando, você vai entender agora que Jó era um homem que tinha possibilidade de realmente criar tudo isso, porque ele vivia dentro de uma região geográfica que dava a ele essa possibilidade de criar bastantes animais, ok? Então a terra de Uz, ela é uma terra que fica muito deserta, é distante de Jerusalém, muito distante, tá certo? E aí nós vamos, como uma palavra introdutória, perceber também que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, tá certo? E contemporâneo de Abraão, né? Na sua época também, ele era um contemporâneo de Abraão. E aí a gente pode trazer essa questão em pauta de afirmar que Jó era contemporâneo de Abraão, pelo fato de Jó ele usar algumas ferramentas, alguns elementos que Abraão também usava na sua época. Por exemplo, quando Jó percebia que seus filhos poderiam ter pecado contra o Senhor, Jó oferecia sacrifícios, né? O texto vai dizer que Jó oferecia sacrifício. Então, esse período é um período distante, muito distante dos livros históricos, é um período muito distante da libertação do povo hebreu, porque Abraão ainda não havia, Abraão já existia, mas Israel ainda não era uma nação, né? Deus ainda estava formando essa nação, entendeu? Então, é um período de mais de 4.000 anos atrás, é um período muito distante. Então, nesse sentido, a gente pode falar que Jó era contemporâneo de Abraão, ok? E aí, nesse meio tempo, a gente vai observar que no versículo 6, dá uma lida pra gente aí, irmão Hugo, lê o versículo 6 do capítulo 1. Irmão Hugo.
Acho que o irmão Hugo não está ouvindo, não sei. Irmão Bruno, lê pra gente aí o verso 6, por favor. Pode... Ah, tá bom, filho, desculpe. Então, lê pra gente. Ok. Lê pra gente aí, irmã Matias. Matias está por aí? Parece que não. Vamos ler aí, Ramos. Lê pra gente aí o verso 6, por favor. Ok, continue. Ok. Agora, deixa eu ver outra pessoa. Irmã Kátia, continua a leitura aí. Do versículo... Onde foi que ele parou? Versículo 9. Isso. Continue. Continue, pode... ele parou no 8, não foi? Pode continuar, continue. Parou no 8. Parou no 8, pessoal. Pode ler, continue aí. Pronto, leu 10. Irmão Hugo, leu 11. Irmã Mari, leu... Oi, varão. Ah, ok. Ok. Irmã Mari, lê o versículo 11, por favor. Amém. Ok. Não, até aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Então, pessoal, a gente vai observar aqui, a princípio, como uma parte introdutória dessa questão do livro de Jó e da própria vida do patriarca Jó. A princípio, a gente vai ver que parece até um tribunal, né? Você vê que o texto vai dizer que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, né? Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás. E aqui vem uma pergunta bem curiosa, tá? Uma pergunta bem intrigante até, que é debate para muitos teólogos. Eles debatem muito esse assunto aqui. E quem sabe você pode até se perguntar. Quer dizer que, porque a Bíblia está dizendo que Deus se reuniu, fez uma reunião com os filhos de Deus. E aí, os filhos de Deus aqui, nesse contexto, é os anjos, ok? Então, Deus os tem, nesse sentido aqui, nessa expressão bíblica, como filhos de Deus, entendeu? Então, nesse sentido, os anjos são considerados como filhos de Deus.
Essa é a reunião. Só que o detalhe aqui é o seguinte. Veio também Satanás e se apresentou diante de Deus. E aí a pergunta é o seguinte. Mas Satanás não foi expulso? Como é que ele se atreve agora para chegar diante de Deus e chega assim na maior, numa reunião como essa, que Deus não convocou ele nem nada? Como é que isso aí pode acontecer? Quem pode me responder aí? Vamos lá. Isso aí é para pensar. E aí, quem pode falar? Qual é o mistério aqui? Como é que pode? Como é que Satanás agora chega na presença de Deus e sem ser convidado? Pode falar. Eita! Não tem nada a ver não. E aí é outra questão. Não tem nada a ver com isso não. É o fato de o livro de Jó, mas foi boa a sua observação. E aí, pessoal, o que é que vocês podem dizer aí? Bota a cabeça para funcionar aí. Porque é possível que Satanás tenha chegado diante de Deus, na presença de Deus, né? Com a reunião onde Deus nem chamou ele. Ele vai e se intromete e Deus deixa ele falar lá o que ele quer. E ele chega como se fosse um promotor, né? O acusador que vai acusar Jó. O Senhor, ele é fiel a ti porque ele tem tudo na mão, né? E ele coloca uma sugestão, tira dele tudo isso e vai ver que se ele não peca perante a tua face. Será que isso aconteceu literalmente? Ou isso aqui é apenas uma linguagem figurada do escritor? O que é que vocês dizem? Aconteceu literalmente ou é figurado isso aqui? Positivo, né? Ok, então a versão do presbítero é essa aí. Ok, muito bem. Então, Matias está falando ali. Eita, agora fugiu, Matias. Você tem que falar, senão não dá para ler. Se você não falar, não dá para me ler o que você colocou aí. Tá bom? Muito bem. O Matias, né? Ok. Então é o seguinte. Isso aqui, na verdade, é algo figurado. É uma expressão de uma linguagem figurada. Por quê? Não é que isso aqui não aconteceu. Porque toda a palavra é verdadeira. Tá certo? Agora, tem coisas que aconteceu dentro de um contexto figurado. Por exemplo, Satanás não foi expulso de lá? Sim ou não? Vocês têm dúvida disso ainda, pessoal? Sim ou não? Claro que foi expulso. Então ele não tem mais acesso lá, ok? Ele não tem acesso à presença de Deus não, gente. Tá? Para você ter uma ideia, no mundo espiritual,
o mundo espiritual, embora ele é espírito, mas ele perdeu a essência do ser espiritual que ele era. Ele agora é um ser espiritual maligno, não benigno, mas maligno, tá certo? Então o que acontece? Existe um atributo no ser de Deus chamado presciência. O que é a presciência? Presciência é um atributo de Deus onde Deus vê e ouve todas as coisas. Não existe nada que exista em cima e nem aqui embaixo que não esteja aos olhos de Deus, como a luz do meu dia. E não existe nada que alguém possa, algum barulho, por mais silencioso que seja, por mais silenciador que seja o barulho, não existe nenhum barulho que Deus não possa estar ouvindo. Então, o que acontece? Tudo está perante a face de Deus. Quando Deus se reúne com os anjos, com os filhos dele, no caso, para ter essa reunião lá nos céus, como Satanás é espírito, como foi falado ali pelo presbítero Paulo, então, obviamente, né, que ele está diante de Deus. Deus está vendo ele. E por sua vez, como ele está em um estado espiritual, ele não está num estado físico, mas num estado espiritual, então ele consegue ter essa imagem, né, da presença de Deus. Mas ele não está diante de Deus lá em cima no céu. Por exemplo, quando Satanás tentou Eva e Adão, ele já tinha sido expulso dos céus há muito tempo. Ele não estava lá em cima. Ele já havia sido expulso há muito, muito tempo. Por quê? Porque no céu já diz assim um hino da harpa cristã: no céu não entra pecado. Não é assim? Então, o diabo não ia pecar lá em cima. Ele não ia pecar no lugar santo onde ele estava. Quando ele cometeu esse erro de se contrariar contra Deus, de querer ser maior do que o próprio Deus e ser o próprio Deus, ele estava aqui embaixo. Então o pecado não foi gerado quando ele estava lá em cima. Não, ele estava aqui embaixo. Era ele que guardava o jardim do Éden. Era ele que andava sobre pedras preciosas do jardim do Éden. Então, quando ele elevou a sua mente, né? Você vai ver isso lá em 14 de Ezequiel, ou 28. Elevou a mente e ele disse: subirei às maiores alturas e farei acima do Altíssimo meu trono. Quando ele disse subirei, é porque ele estava embaixo e não lá em cima. Porque se ele estivesse lá em cima, ele não teria dito subirei. Tá entendido, pessoal? Então é dentro dessa visão aí que nós vamos observar, a gente vai entender que quando Deus faz essa reunião, ele está diante de Deus, mas dentro de uma presciência de Deus. Deus vê e Deus ouve o que ele fala aqui embaixo. Não é que ele subiu lá em cima e se atreveu a invadir o lugar celestial de Deus, não. Tá?
Então é dentro desse contexto aí, tá bom? E aí a gente vai ver que ele se coloca como um promotor, né? O que é que um promotor faz? O papel de um promotor é acusar, é fazer acusação, é indicar o erro, é apontar aonde iniciou-se o erro, ou quem fez o erro. Então ele faz esse tipo de papel aí. E aí Deus, né, ele se coloca como um juiz, como alguém que está pronto para fazer justiça, né? E existe aí é meio que contraditório isso, né? É meio que uma contradição, porque se Deus aparece como alguém que vai fazer justiça, até parece que Jó está com sérios problemas, porque de fato algo é feito em relação a Jó, né? Mas aí a gente vai ver que aquele que acusa, né, Satanás, que é o acusador, ele investe com força e tenta levar de todas as formas Jó a pecar contra Deus. E aí o Senhor vai dizer: toca em tudo que ele tem, toca nos filhos, toca nos pertences, só não toca na alma dele, né? E aí a gente vai ter essa introdução a essa visão. E aí mais tarde, mais adiante, nós vamos ter como desenvolvimento do livro, vai aparecer as muitas falas de Jó a respeito do seu sofrimento, porque Jó é alguém que também ele vai ter um conceito bem semelhante ao conceito dos seus 4 amigos, Elifaz, né? Zofar, Bildade e Eliú, que é o amigo mais jovem de Jó. Então, ele vai ter um conceito muito contraditório, bem semelhante a um dos seus amigos, que vai justificar ou tentar justificar o estado miserável e deplorável de Jó. Vai tentar justificar isso aí, acusando Jó, né, fazendo sérias acusações. Então, esse é o cenário introdutório de Jó. E no final, porque você só vai conseguir entender o que de fato está acontecendo no final do livro. Você no começo não consegue entender. Por quê? Porque existe aí, eu falei aqui no começo na primeira aula que nós tivemos, eu falei sobre paralelismo, né? Porque no começo do livro nós vamos perceber que existe um paralelismo, né? Que é o quê? São sentenças que colocadas na primeira fala e na segunda fala. Por exemplo, existe uma antítese nesse paralelismo na primeira expressão, quando vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, era um homem íntegro que se desviava do mal, mas no desenvolvimento das páginas, você vai observar que Jó, ele vai ser acometido de tudo aquilo que é mal, de um monte de enfermidade, e dá a entender, parece até, né, que Jó está sendo sentenciado, ele está sendo julgado por um mal que ele havia feito. Até parece um tipo de um julgamento que está acontecendo com o patriarca Jó. Mas na verdade não é isso. Então a isso aí dá-se o nome de paralelo antítese. É o oposto daquilo que se fala de alguém. Porque no começo o texto vai dizer: homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E agora nós vamos ver Jó acometido de enfermidade. E parece que ele está colhendo aquilo que plantou, porque
Essa é a filosofia e a teologia do Antigo Testamento. Essa teologia da lei, da causa e do efeito. Tá certo? E é dentro dessa realidade aí que o livro de Jó vai ser trabalhado. Né? O livro de Jó vai ser trabalhado dentro dessa cosmovisão. Até porque os amigos de Jó, que vão entrar em cena no desenvolvimento das páginas do livro de Jó, a gente vai observar, tá aí no seu livro, que no desenvolvimento, os amigos de Jó, né, que no caso seria Elifaz, Bildade, Zofar e Eliúde, os amigos de Jó, eles vão chegar com esse tipo de filosofia. Quando eu falo de filosofia, eu estou falando de ideia. E é uma ideia muito ligada à teologia, porque a teologia da época era exatamente isso aí. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? Se você quiser conhecer a teologia do Antigo Testamento, é só você ler Deuteronômio capítulo 28, versículo do 1 ao verso 28. A partir do versículo 29, vem as maldições decorrentes da desobediência. E o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 ao 28, está lá a epígrafe do texto. As bênçãos decorrentes da obediência. É o tipo de lei, de causa e efeito. Né? Você colhe aquilo que você planta. E isso não é uma contradição às verdades da Bíblia. Isso é uma verdade. Porque o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai falar sobre isso. Que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Só que tem um contexto aí daquilo que Paulo está falando. Paulo não está dizendo que nós sofremos por causa de um pecado. Que o sofrimento humano é uma questão de julgamento de Deus, de castigo pelo pecado cometido. Não, senhor, não é nada disso. Ok? Então, nesses entrelinhas, nós vamos observar a chegada dos amigos de Jó. E o primeiro que entra em cena, quando vê Jó nessa situação, porque Jó tinha casa, Jó tinha muito gado, Jó tinha muito camelo, Jó tinha uma esposa, Jó tinha filhos, né? 10 filhos Jó teve. No total, se nós formos somar, nós vamos perceber que lá no final, Deus vai dar a ele mais 10 filhos, ele vai ter mais 10 filhos, no total de 20 filhos, né? Jó foi muito reprodutor, né? Então, foi muito abençoado nesse sentido. Então, Jó foi alguém que de repente perdeu tudo. E aí chegam os amigos de Jó, né? Que parcialmente, né? Aqueles amigos da onça, né? Mas aí quando a gente vai olhar para o contexto do Antigo Testamento, a gente vai entender por que eles vão acusar Jó dessa forma. Por que é que eles vão aludir a situação de Jó dentro de um conceito de acusação, né? E aí eu queria que deixa eu ler um texto aqui. Eu queria que alguém lesse aí Jó capítulo 4, versículo 17. Que é uma palavra de Elifaz. É uma palavra de um dos amigos de Jó, chamado Elifaz. Elifaz ele tinha um conceito de que o que estava acontecendo com Jó era resultado do fato de que Jó era um pecador. Ou seja, o fato de Jó
ser um pecador e o fato de estar sendo acometido por aquela enfermidade era um resultado do estado de pecador. Ou seja, ele estava simplesmente colhendo um estado existencial de pecador. Porque a teologia de Elifaz era o seguinte, que os pecadores sofrem, tá certo? Então, na cabeça de Elifaz, o que estava acontecendo com Jó era natural, porque era sofrimento de um homem que pecava contra Deus. Leia aí o versículo 17, alguém. Capítulo 4, versículo 17. Muito bem. Então você vê que ele está fazendo uma comparação do estado do pecador, que é um estado impuro, ele está fazendo uma distinção do pecador com aquele que é criador, não é? Do profano contra... Ele está fazendo distinção do profano contra o santo, né? Então ele vai fazer um julgamento desse acontecimento na vida de Jó como uma consequência de um pecador. Porque seria natural isso acontecer na vida de Jó e na vida de qualquer um, porque ele era um pecador. Tá certo? Então o sofrimento é algo consequente do pecado. Essa é a teologia de Elifaz, tá certo? Nesse sentido aí. E aí nós vamos ver aí um outro amigo de Jó que vai chegar para ele também tendo uma ideia totalmente equivocada a respeito do sofrimento de Jó. E é Bildade, lá no capítulo 8 de Jó. No capítulo 8, qual é a ideia teológica de Bildade? Bildade vai dizer, se há sofrimento, então existe pecado oculto. Então a ideia na cabeça e na teologia de Bildade era que Jó estava sofrendo porque tinha algum pecado que ele estava escondendo. E esse pecado escondido na vida de Jó estava trazendo agora todo o sofrimento por causa desse pecado. Essa era a ideia que Bildade tinha a respeito dos acontecimentos que nos cercava. E você sabe que isso é uma ideia equivocada de Bildade, né? Ele vai dizer aqui no versículo 8, quando os seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então você veja que Bildade vai entender, na concepção dele, que o que Jó estava colhendo não era nada mais, nada menos do que um pecado que ele cometeu. Embora não confessado, mas havia esse pecado lá, e por causa disso, ele estava sofrendo, certo? Mais adiante, e é claro, eu só estou fazendo menção aqui de algumas falas dos amigos de Jó, mas você vai ver, quando você lê pausadamente, acompanhando capítulo por capítulo, você vai ver que é uma fala de Jó e uma fala dos amigos de Jó. Jó fala uma coisa e seus amigos falam outra. E assim sucessivamente. Até que vai chegar uma hora que Deus vai quebrar o silêncio. E ele vai entrar em cena. Mas até lá, haja paciência, porque Deus vai silenciar até os capítulos 40, se não me falha a memória. Lá nos meados do capítulo 40 é que Deus vai falar. Ou é do capítulo 37 de Jó, se não me falha a memória, é que Deus vai entrar em cena falando com Jó. Então, voltando, né, recapitulando, nós vamos ter aí um outro amigo de Jó, que é Elifaz. Nós já vimos, aliás, que é Zofar. Já vimos a fala de Elifaz, vimos a fala de Bildade, e agora vem a fala de Zofar.
ele alegava que o sofrimento era como se fosse uma cobrança de Deus por um pecado cometido. Era aquela questão da causa e do efeito. A lei da causa e do efeito. Ou seja, como Jó havia pecado, então esse sofrimento era um tipo de um julgamento de Deus, cobrando a falta de obediência, cobrando a falta de reverência, cobrando a falta de fidelidade de Jó para com Deus. Então a ideia de Zofar era exatamente essa, ok? E aí vem o último, e é interessante que Zofar, esse terceiro amigo de Jó, ele traz uma ideia de alguém moralista, como se ninguém pudesse cometer nenhum erro, né? Eu só me lembro agora do filho mais velho na parábola do filho pródigo, né? Quando foi se justificar diante do pai, que ele estava ali o tempo todo, não era igual aquele teu filho, porque ele nem de irmão chama o irmão dele, né? Ele fala, aquele teu filho, né? Te deixou, te abandonou, né? Pediu a sua parte. E ele começa agora a se justificar, que trabalhava o tempo todo para o pai, há muitos anos, e o pai nunca tinha matado um único cabrito. E aí o pai chega e diz para ele, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu, e não há nada que eu tenha que você não possa ter, né? Então, Zofar, ele traz consigo essa moralidade, né? Essa característica de moralidade, como se ele nunca pudesse errar e nunca tivesse cometido nenhum pecado contra Deus. E aí o último amigo de Jó que vai entrar em cena é justamente Eliú. E ele é um dos amigos mais jovens de Jó. Ele vai dizer que a enfermidade, ela é algo pedagógico. É como se Deus quisesse instruir Jó, trabalhar a vida de Jó, colocando um tipo de uma enfermidade na vida de Jó. De vez em quando a gente vê alguém falando isso, né? Você já viu alguém falando assim? Ah, essa enfermidade é Jesus trabalhando na vida do irmão. Já viu alguém falando assim? A gente ouve muito isso, né? Ah, essa doença é Jesus amassando o barro. É uma forma de Deus trabalhar no irmão. Embora tenha o seu fundo de verdade. Em que sentido? No sentido de você reconhecer a fragilidade humana, porque quando a gente chega num estágio de enfermidade, é um momento, é uma realidade de vida que a gente vai perceber que realmente somos muito frágeis. E quantas vezes a gente, na ignorância, né? Na arrogância, a gente chega até fazer promessa, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e de repente adoece e fica tudo para lá, né? O emprego fica para lá, aquelas obrigações que você fazia todo dia, compromisso que tinha com A, com B, tudo fica para lá e você agora fica dependendo dos outros, é cuidado por A, é cuidado por B, e aí é quando você percebe que você não tem capacidade de fazer promessa para ninguém, você não tem capacidade de fazer juramento para ninguém, você não tem capacidade de fazer votos nem mesmo para Deus, porque você não sabe se amanhã você vai poder fazer isso ou vai poder fazer aquilo. É o que Tiago vai dizer lá no capítulo 5, versículo 12. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra, porque não sabeis, né? Se vocês vão estar vivos amanhã. Aí ele vai dar um conselho, Tiago vai dar um conselho. Toda vez que vocês forem fazer alguma coisa,
vocês digam: se Deus quiser, eu farei isso ou farei aquilo outro, né? Esse é o conselho que Tiago dá para a gente, porque a gente não sabe, a gente não consegue medir um palmo à nossa frente, não tem capacidade de prometer nada para ninguém, nem para você mesmo, imagine para os outros. Se você não tem capacidade de fazer promessa para você mesmo, por que é que você vai fazer promessa para os outros? Então, cuidado para não fazer promessas precipitadas, tá? Quando tiver que fazer alguma coisa, faz ali na hora. E tiver que dizer sim, viva o sim na sua realidade.